E aí, mano? Hoje eu tô na minha casa, aqui na minha cidade, no interior do Rio Grande do Sul. Eu vim pra um negócio de família, meio atípico, que rolou esses dias. E aí eu aproveitei, já que eu tava pensando em algumas coisas nesses últimos dias, e aproveitei pra gravar aqui de uma forma mais calma, mais um pouco menos produzida, talvez. Um vídeo que eu ia pensando já há um tempo, que eu acho muito interessante pro tipo de conteúdo que eu quero criar, que é mais voltado para pessoal dessa minha idade, as coisas que a gente passa e tudo mais. Recentemente, mês passado, eu fiz 25 anos e eu tava pensando em algumas coisas que eu aprendi com isso, chegando nessa idade. Algumas coisas, tipo, lições, coisas que eu vejo alguns outros amigos meus um pouco mais novos passar e que eu já passei. E são coisas que eu já tava pensando nisso e juntando para talvez fazer um vídeo sobre. E nisso eu queria falar sobre algumas lições ou aprendizados que eu tive com 5 anos dentro desses 20 anos. Agora eu tô com 25. E algumas coisas eu aprendi durante esse tempo. Acho que a primeira de todas é que, quando eu fiz 20 anos, mais ou menos, eu achava que eu já estava meio perdido, eu achava que eu estava fracassando na vida. Tipo, eu tenho 20 anos e ainda não conquistei muita coisa. Nessa época eu trabalhava como garçom, eu não estava na faculdade ainda, e foi bem na época da pandemia, eu fiz 20 anos em 2020, foi bem na época da pandemia. Então eu tava achando que eu tava fazendo melhor idade bem na época que as coisas estavam tudo acabando. Então foi meio complexo. E eu realmente achava que, tipo, caralho, eu tô todo errado e eu tô fazendo tudo errado. Eu acho que a maioria dos meus amigos também que tem 20 anos recém-feitos acham que estão atrasados ou coisa do tipo. E na real, não. Na real, as coisas só foram acontecendo do jeito que tinham que acontecer. Nessa época eu queria entrar na faculdade de psicologia. Um ano depois eu entrei na faculdade de psicologia, passei. E saí desse trabalho que eu tava, que eu curtia até, mas não era lá muito bom, eu era garçom. E as coisas meio que foram se encaixando de acordo com aquilo que eu queria, sabe? Ali nos 20 para os 21, as coisas meio que foram se encaixando nos planos que eu tinha e algumas coisas foram dando certo, outras coisas aconteceram. Mas esse sentimento de tipo que tu tá atrasado, acho que é uma coisa bem normal, eu sentia isso, muitos amigos meus que fizeram 20 anos agora também sentem e é uma coisa comum e que parece que depois isso tu amadurece um pouco e percebe que não tá tão atrasado assim, sabe? O segundo ponto veio um pouco depois, ali para os meus 22, 23. Eu estava até conversando com um amigo meu esses dias sobre isso. E ele sentiu uma mesma parada que eu sentia quando eu tinha 22 anos, que é essa vontade muito louca de fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer grana, trabalhar, sabe, ter um sucesso muito grande da noite pro dia. A gente meio que virava a noite trabalhando, estudando, pra querer ter um sucesso repentino. E meio que não é assim, sabe? Nessa época eu trabalhava com umas coisas e eu queria muito, assim, ter sucesso, ter grana, ganhar grana, sabe? Sabe, você fica com uma aspira na cabeça de ajudar a família, de ficar rico, e coisas do tipo. E eu tinha muito essa pira, eu tinha muito essa ideia de que eu queria ficar rico logo com 22 anos. E ficava nessa, nossa, eu preciso ganhar grana, eu preciso ganhar grana. Era até uma parada que eu falava, uma terapia que eu fazia na época. E eu vejo que muita gurizada passa por isso aí. E tipo, cara, ficar rico realmente, depois de um tempo eu percebi que é uma parada muito difícil, muito complicada. Você não vai, sei lá, arrumar uma grande arrumar uma brecha no sistema e fazer uma grana absurda da noite pro dia, como muita gente prometeu, sabe? E não é bem assim que funciona, e você acaba se metendo às vezes em trabalhos que você nem quer fazer, só por, literalmente por grana, só porque você quer ganhar grana rápido, o mais rápido possível. Você acaba estressado, acaba ansioso pra caralho, foi umas coisas que eu tive, e eu acho que eu vejo muitos amigos meus nesse mesmo caminho. E depois de um tempo as coisas se ajeitaram de novo. Eu percebi que nessa época eu já estava aí na faculdade de publicidade e propaganda.
E aí eu só fui seguindo, trabalhando, aprendi outras habilidades, fiz umas coisas novas e consegui sim arrumar um trampo bom, ganhar uma grana boa mesmo. E as coisas vão se ajeitando normalmente, tipo, não, eu não fiquei rico, não ganhei dinheiro absurdo noite pro dia, mas eu consegui ganhar uma grana boa trabalhando, e trabalhando de uma coisa que eu gosto e cada vez só me encontrando mais dentro disso. Então o cara fica muito nessa ansiedade de ganhar grana, de ficar rico e, sei lá, parece que não tem muito sentido, sabe? Porque tá muito novo para isso. A gente tem coisas que a gente nem sabe fazer ainda, a gente nem tem noção do empreendedorismo, a gente nem tem noção de como gerir dinheiro direito, a gente não tem noção de negócio, a gente não tem noção de nada e já quer ficar rico achando que vai aplicar uma coisa da noite pro dia vai virar. Não é bem assim, sabe? Claro que eu tinha projetos, eu tenho projetos, todo mundo tem que ter seus projetos porque isso é uma coisa muito legal. Mas ficar rico assim, milionário, de um mês pro outro, não é bem assim que funciona, sabe? E a terceira coisa que eu vim me dar de conta um pouco mais agora, nesses últimos tempos, que é que os planos vão mudar muito. Os planos sempre mudam, sempre acabam mudando. A gente planeja uma coisa, planeja, sonha que isso aconteça, e às vezes a gente desiste, a gente consegue ver que não é aquilo que a gente queria, ou a gente simplesmente as coisas não acontecem e acontecem coisas que a gente não esperava e que a gente acaba gostando. Eu dizia muito que eu não queria trabalhar em agência quando eu comecei o curso de publicidade. Eu não queria dizer que eu não queria trabalhar em agência. E no fim eu acabei trabalhando numa agência e acabei gostando. Eu tô me trocando de agência agora e tô gostando bastante da experiência, tô tendo bastante coisa, conhecendo bastante gente. Então meio que a gente acaba se surpreendendo com as coisas. Tipo, sei lá, você não espera fazer isso, não espera fazer tal coisa, teu plano é totalmente outro, e aí tu vai lá e acaba vivenciando isso e acaba gostando. Então acho que a gente não pode se apegar muito a certos planos, a certos projetos, porque às vezes eles mudam. E é muito rápido isso, muda muito do nada e a gente tem que meio que se adaptar a essa mudança. Então, acho que a gente não pode se desesperar se os planos que a gente tanto sonhou não derem certo, porque às vezes não é questão de dar certo, às vezes a gente só esperava uma coisa que não é o melhor pra gente. E a gente percebe isso depois, que às vezes a gente sonha com algo que não é tanto o que a gente esperava e acaba mudando, ou simplesmente as coisas se encaminham para um outro lado e a gente tem que acompanhar isso. Tem que estar ligado e acompanhar isso, porque essa mudança às vezes é muito benéfica, é muito boa, ou simplesmente você tem que tomar um caminho diferente por um tempo para depois voltar e seguir aquilo que você queria, sabe? Então acho que mudança de planos é uma coisa muito normal, muito repentina. Às vezes a gente quer algo que nem é o que a gente quer de verdade. Então a gente tem que se adaptar e aprender a aceitar essas mudanças de planos que podem acontecer. Porque é uma coisa normal, é uma coisa que vai acontecer de um jeito ou de outro. As coisas vão dar errado em algum momento e aí você acaba tocando, você acaba querendo fazer outra coisa. Então acho que as coisas darem errado e as mudanças de planos são as coisas mais comuns nessa fase, sabe, nessa idade, porque a gente acaba sonhando demais com muita coisa e vê que não é bem assim que funciona. E eu acho que isso é muito importante ter estar ciente disso, que a gente não tá fracassando, a gente não é um fracasso. Fazer grana, ficar rico não é tão simples ou tão comum quando a gente espera, e as coisas vão mudar. As coisas vão mudar de uma hora para outra, as coisas podem mudar, as coisas podem dar errado, e a gente tem que estar pronto e adaptado e saber se adaptar a essas coisas. Eu acho que era isso, são três lições muito importantes que eu aprendi, que eu tento levar sempre para mim. E eu acho que podem ser muito úteis para quem tá aí com uns 20 e poucos aninhos, que nem eu. E é isso. Tamo junto, até a próxima.